Bom malta, bem-vindos a mais um vídeo. E se viram o vídeo anterior, sabem que o exame de 2026 de Matemática A vai ter uma estrutura um pouco diferente dos outros exames, porque vão sair, para além das aprendizagens essenciais de 2018, vão sair as de 2023. Então, o que eu vou fazer neste vídeo é começar a falar nos temas destas aprendizagens essenciais, nomeadamente os modelos matemáticos. Vamos falar sobre modelos matemáticos nas eleições, na partilha e nas finanças. Então, bora lá. Então vamos começar aqui pelos modelos matemáticos nas eleições. E antes de mais, antes de falarmos dos modelos propriamente ditos, vamos ter de falar sobre alguns conceitos importantes. E que conceitos são estes? Bom, se estamos a falar de eleições, o que é que nós pensamos em eleições? Pensamos em eleições presidenciais ou eleições da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, e sempre que falamos em eleições já sabemos, há votos. Então, que tipos de votos é que nós temos? Temos voto em branco, que é quando o boletim não tem marca, ou seja, temos as opções, né? E o votante deixa todas em branco, basicamente. Depois temos o voto nulo, que é um boletim com mais de um quadrado assinalado ou não admitido por irregularidades. Ou seja, por exemplo, vamos ter, tal como diz, vamos ter várias opções e vai ter mais do que o X. Então, qual é que é o candidato que votou? Ou então alguém que escreve alguma coisa, porque isso é uma irregularidade, vai ter um voto nulo. Ok, até aqui tudo entendido. E uma particularidade destes votos nulo e branco é que eles não influenciam, não influenciam o apuramento dos votos dos candidatos, ou seja, não influenciam o resultado dos candidatos. Ou seja, quando se vai fazer a contagem dos votos, os votos nulos ou brancos não são tidos em conta para as opções, para os candidatos. Pronto, apenas existem, né? Depois temos o voto válido, que é o também pode ser chamado validamente expresso, e aqui é um boletim com apenas um quadrado inequivocamente assinalado. Pronto, é alguém que realmente votou da forma certa, não se pôs ali a escrever coisas más, nem deixou em branco. Pronto, é um voto válido. E depois, antes de continuarmos, deixem-me só introduzir aqui o conceito da abstenção, que é também muito simples, que é quando alguém está inscrito nas eleições, portanto é um cidadão que está inscrito e não participa no processo de votação. É isto que significa a abstenção. Agora que sabemos estes conceitos, vamos então para as fórmulas das percentagens de votos ou da abstenção. Como é que fazemos isto? Bom, é ter em conta estas fórmulas. É ter em conta estas fórmulas porque a aplicação delas é sempre a mesma coisa. É literalmente pegar na fórmula, substituir os valores e obter o valor. Então, percentagem de abstenção. Como é que calculamos a percentagem de pessoas que estavam inscritas e não votaram? Bom, é fazer, portanto, numa fração, o número de inscritos menos o número total de votos, de o número de inscritos menos o número total de votos. E o que é que isto significa? O número de inscritos menos o número total de votos é o número de não votantes. Ok? É o número de não votantes. E atenção que aqui, quando contamos o número total de votos, é brancos mais nulos mais validamente expressos. Tudo isto a dividir pelos inscritos. Então vai ser número de não votantes sobre o número de inscritos vezes 100. Ok? Certo. Depois, percentagem de votos válidos. Portanto, aqui só estamos a ver aqueles votos que, portanto, certinhos. Apenas um X no quadradinho e sem nenhuma, portanto, irregularidade. Como é que vai ser? Vai ser o número de votos válidos a dividir pelo total de votos, vezes 100, porque é uma porcentagem. Depois, porcentagem de votos nulos é muito parecido, mas em vez de ser votos válidos, é votos nulos, a dividir pelo total de votos, vezes 100. E depois temos a porcentagem de votos em branco, que é exatamente a mesma lógica, votos em branco a dividir pelo total de votos, vezes 100. Por fim, temos a porcentagem de votos de um candidato, de uma opção. Ok? E aqui vamos fazer o quê? Vamos fazer os votos desse candidato, dessa opção, a dividir pelos votos válidos. Atenção que é os válidos. Isto está de acordo com o que eu vos disse há bocado, que os votos em branco e votos nulos não influenciam
eu esqueci-me aqui os resultados dos candidatos. Ok? Não influencia, é exatamente por isso, porque nós dividimos pelos votos válidos e não temos em conta os outros votos. E depois, claro, vezes 100. Agora que já sabemos os tipos de votos, agora que já sabemos o conceito da abstenção e como calcular estas percentagens, vamos então para os modelos das eleições. E o primeiro modelo que temos aqui é o modelo de maioria simples. Ok? E este modelo de maioria simples é tal como o nome diz, é uma maioria simples, ou seja, que apenas é necessário que se tenha mais votos. É necessário que se tenha uma maioria, sem qualquer outra condição. Então, numa maioria simples, há apenas uma eleição, ou seja, há apenas uma volta, não há segunda volta, e ganha quem tiver mais votos. É só isto. Maioria simples, ganha quem tiver mais votos. Mesmo que tenha só 30%, 20%, se tiver mais votos, ganhou. Depois, temos a maioria absoluta, e na maioria absoluta já é diferente. Porquê? Porque para ter uma maioria absoluta, nós precisamos de ter mais de 50% dos votos. Mais de 50%. Portanto, se alguém tiver 49, não tem maioria absoluta. E o que é que vai ter de acontecer? É isto que vamos ver agora. Então, vai-se realizar a primeira volta. Acontece a primeira volta. E depois de se apurarem os resultados, vamos fazer a pergunta: há algum candidato com maioria absoluta? Se há, sim, então vence esse candidato, certo? Porque tem maioria absoluta. Se não tiver, se ninguém tiver maioria absoluta, se ninguém tiver mais de 50% dos votos, vamos a uma segunda volta, ok? Vamos a uma segunda volta. E nesta segunda volta, que candidatos é que passam? Passam os dois candidatos, as duas opções mais votadas da primeira volta. E depois, nessa segunda volta, claro, uma das opções vai acabar por ter maioria absoluta, ou pelo menos em teoria, né? E ganha quem tiver a maioria dos votos, basicamente. Ok? Então isto é a nossa maioria absoluta. Agora vamos passar para o último modelo aqui das eleições, que é o nosso método de Borda. E o método de Borda é, tal como está aqui escrito, é um sistema preferencial. Porquê? Porque aqui o que acontece não é que um votante vai lá e assinala o candidato favorito. Não. O votante vai lá e coloca como se fosse um top dos candidatos. Ou seja, top 1 este é a minha primeira preferência, top 2 este, top 3, etc, etc. Ok? Então é isto que vamos ter. É o que está nesta tabelinha. Já vamos ver. E, portanto, está aqui escrito como é que se atribuem os pontos no método de borda. Então, no método de borda, cada eleitor ordena as opções por ordem de preferência. Pronto, já foi dito. E depois a pontuação. Como é que funciona a pontuação? A pontuação é atribuída da seguinte forma. N pontos para o primeiro lugar, portanto, N pontos para o primeiro lugar, que é o quê? É o número total de opções. Ou seja, imaginemos que há 3 opções, certo? 3 candidatos. Se alguém põe um candidato B, o candidato B em primeiro lugar, então 3 pontos para esse candidato. Depois, N-1 pontos para o segundo lugar, ou seja, neste caso 2, 3 menos 1. E depois, N-2, etc, etc, até 1 ponto para cada último lugar. Isto parece um bocado confuso, mas na prática é muito, muito simples. Vejam só. Então, temos aqui esta votação, né? Temos esta votação. Houve aqui o apuramento dos votos e construiu-se esta tabela. E vamos tentar interpretar o que é esta tabela. Então temos aqui a preferência, né? Primeira, segunda, terceira. E temos aqui o número de votos. E reparem que qual é que é o número total de votos? É 85, mais 62, mais 48, mais 71, mais 75, mais 54. Este é o número total de votos. Mas, além de, porquê é que eles estão aqui separados? Porque indica-nos o número de votantes, o número de votos, para cada ordenação. Né? Então, 85 pessoas, 85 votos, foram deste tipo. A em primeiro, depois B, depois C. E assim sucessivamente. E Aline, como é que eu calculo os votos, os pontos de cada lista? É bastante simples. Se eu quiser calcular a de A, eu vou olhar aqui para o A e vou ver em que preferências é que está. Como eu sei que há apenas 3 candidatos,
eu sei que a primeira preferência vai obter 3 pontos, né? Então o que é que eu faço? Aqui, 85 pessoas puseram A em primeiro, então vou fazer 3 vezes 3 pontos vezes 85 mais 3 vezes 71, certo? E assim sucessivamente para as outras preferências. Para o A vai ser, depois aqui, na segunda preferência, já sei que atribuo 2 pontos por cada voto, né? Então vai ser 2 pontos vezes 62, mais 2 pontos 2 vezes 65, mais 2 vezes 54. Por fim, olho para a minha terceira preferência e vejo A aqui e faço mais 1 vezes 48. Se repararem, é exatamente o que está aqui. É exatamente o que está aqui. Depois é só pôr isto na calculadora e vai-vos dar o número de pontos. Fazemos exatamente o mesmo processo para cada uma das listas. Vemos qual é que tem mais pontos no fim e essa lista vai ser vencedora. Neste caso é a lista A com 878 pontos. Certo? Entendido? Então isto é basicamente os modelos matemáticos nas eleições. Acabámos de os ver. É só isto. Portanto, é bastante simples, tal como conseguiram ver. Agora vamos para os modelos matemáticos na partilha.